Está online mais uma edição do Aqui Entre Nós. São os comentários das notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, aqui na Figueira TV, com João Pedrosa Russo e Isabel Maranha Cardoso. Comecemos então, como sempre, por terça-feira, neste caso, 7 de outubro. A autarquia quer realojar proprietários da Fonte Nova, em Branha, nos imóveis, nos edifícios do Exército, ali perto das abadias. João Pedrosa Russo, o que é que diz esta possível solução para estes proprietários? Eu acho que era uma solução acertada. Acho que é difícil de execuibilidade, porque não estou a ver o Exército ou o Ministério da Defesa a deixar de exigir determinadas quantias por aqueles apartamentos que estão, como nós sabemos, vagos e devolutos há imensos anos e, portanto, de certeza absoluta que estão degradados. Mas é uma boa opção na medida em que vários proprietários que compraram frações habitacionais na Fonte Nova sentiram-se defraudados na medida em que entendem que compraram em determinadas condições e, entretanto, todo aquele espaço, toda aquela zona, todos aqueles prédios foram transformados em habitação social e, por isso, algumas pessoas sentem-se defraudadas, algumas mesmo foram para o tribunal e, por isso, esta é uma forma de resolver este tipo de problemas. Vamos ver se isto vai ser possível. Se for concretizado, acho que é uma boa opção. Não é uma solução fácil. Não é uma solução fácil. Não é uma solução fácil para este problema. Mas aqui o João Russo não fez aqui uma declaração de interesses que deveria ter feito. Por acaso não é o advogado dos proprietários. Não. Pronto. Não teria feito essa declaração. Estou a brincar com ele. Não comentava. Sei, mas já agora, a título de curiosidade, conheço uma sentença que, aliás, não direi que seja pública, mas é praticamente pública porque não é confidencial, que dá razão ao proprietário em relação à Câmara Municipal. E por isso presumo que haja vários proprietários que tenham feito o mesmo e por isso esta é uma forma de resolver o problema. Não, concordo em absoluto com o que o João Russo diz. Eu sei que é uma solução difícil, mas também penso que aqueles prédios ali junto às abadias têm uma excelente localização e também não se percebe como é que o Estado que aliena o património para encaixar fundos, como tem sido sempre notícia, designadamente tivemos em asta pública, por exemplo, a Casa dos Pescadores, ainda não pôs também em asta pública aqueles prédios porque estão muitíssimo bem localizados e, tanto quanto eu sei, os andares eram bons. É evidente que a reivindicação dos proprietários me parece legítima, no fundo é um bocadinho gato por lebre, compraram uma coisa que depois, para um fim que depois a Câmara reafetou, a empresa municipal Figueira de Homos reafetou a outro fim, isso naturalmente traz desconforto por parte das pessoas. Eu acho que, havendo capacidade para resolver o problema, essa pode ser uma das soluções. Passemos então para quarta-feira, 8 de outubro, aprovado o novo regulamento de ruído que vai afetar, sobretudo, mas não só, os bares, nomeadamente aqueles que se encontram situados no Bairro Novo. Isto é um problema no Bairro Novo, onde conflituam unidades hoteleiras, moradores, bares, locais de diversão noturna e as ruas cheias, esse ruído não há decibéis nem há aparelhos que possam controlá-lo. Não, mas é assim, ouvimos as pessoas, os figueirenses em geral, clamarem porque nada acontece nesta terra, porque o verão está fraco, porque não fazem ações nenhumas, quer dizer, e quando se faz qualquer coisa, imediatamente há queixas do ruído. As pessoas têm que, sacrificar um pouco o seu verão, sabendo que são anfitriões de muitos turistas e, naturalmente, também de muito ruído. Eu recordo-me, por exemplo, há 3 anos, estava ali a decorrer o Festa em Maiorca, tínhamos pedido as licenças todas de ruído e à 00:05 ainda estava um grupo de folclore a atuar e, passado 10 minutos, apareceu-nos a polícia e tivemos que parar o espetáculo porque tinha havido uma queixa. Portanto, é preciso, de facto, regulamentar, mas também com alguma flexibilidade, porque das duas uma, ou achamos que esta cidade tem vocação turística e temos que relevar determinadas situações que acontecem no período, de grande afluência, para que possam decorrer esse tipo de eventos, ou então, quer dizer, sol na eira e chuva no naval não é possível. Em que ficamos então, João Pedrosa Russo? Em que ficamos é o seguinte: é óbvio que este regulamento vai dar polémica, tenho a certeza absoluta, aliás já há uns tempos ouvi falar disto e julgo que vai de facto dar polémica, mas tem que haver bom senso, porque de facto
A Figueira da Foz é uma cidade turística, há zonas da Figueira da Foz onde estão afetados imensos bares, é natural que esses bares propiciem aglomerados de pessoas, nomeadamente e em especial de jovens, que fazem naturalmente mais ruído do que aquilo que alguns habitantes gostariam. Mas eu prefiro abdicar de parte dos meus direitos em benefício de outras vantagens. Aqui tem que haver um equilíbrio, tem que haver muito bom senso, tem que haver uma compreensão do que é de facto o verão na Figueira da Foz. Não se trata do inverno. E do que é também viver em comunidade. E do que é viver na comunidade. Agora, quando há ruído em excesso, que é intencionalmente em excesso, aí compete à própria polícia atuar. Muitas vezes a polícia não o faz. Eu dou-lhe um exemplo, não de ruído, mas de outras situações, do problema do estacionamento. Ali assim, ao pé da Caixa Geral de Depósitos, há estacionamento pago, como todos nós sabemos. Quando você vai de sul para norte, ou de norte para sul, de sul para norte, há estacionamento do lado esquerdo. Se o J. Alves estacionar naquele lugar, tem que pôr uma moedinha e tem que pôr o bilhete. No entanto, todos os dias o J. Alves, porque não pode deixar de conhecer, o J. Alves passa por ali e à frente do quiosque há constantemente 5 carros que estão ali estacionados, que não põem moedinhas porque ali a Câmara não atua e a polícia também não atua. É isto que está errado. Tem que haver algum equilíbrio e se houver esta pedagogia do bom senso e do equilíbrio, tudo se vai compor. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que é que vai acontecer na costa portuguesa no inverno que já se avizinha, nomeadamente na Figueira da Foz, que é aquilo que nos interessa mais. O Secretário de Estado do Ambiente visitou as obras que estão a decorrer, as obras de proteção costeira, em Boarcos, na Leirosa e também na Cova Gala. Isabel Maranha de Cardoso, estas obras são... Nós já aqui... Sim, são preventivas, no Exatamente, fundo, não vão resolver ou vão atenuar. Exatamente, mas de qualquer das formas são importantes e estão a ser feitas e isso há que sublinhar como um ponto positivo. Eu, muito telegraficamente, só queria aqui dizer que fiquei muito contente ao ler a notícia, porque, pelos vistos, já estão a estudar o bypass. Fiquei com um live de esperança, porque, não sabendo se de facto é execuível ou não, ele merece ser estudado. Em Portugal, quando se diz finalmente está a ser estudado, não é propriamente um bom pronúncio, não é? Porque estudos em Portugal é coisa que não falta, não é? Infelizmente já ninguém acredita em nada, mas eu confesso, eu gosto de acreditar nas pessoas e se o Secretário de Estado do Ambiente, quando visitou essas obras, disse que a questão do bypass, portanto a transferência das areias da zona norte para a zona sul do concelho, era uma das opções que estão a estudar, eu acho que isso já é positivo, porque tudo leva a crer que seja uma opção perfeitamente viável. Oxalá cheguem a essa conclusão. Obviamente que esta visita é positiva, porque sempre que se avaliam as obras que estão a ser executadas, sempre que os governantes vêm ver, isso é sempre positivo e é de saudar. Passemos para sexta-feira 10, o Diário As Beiras, entre outras notícias, dá conta de que a Câmara da Figueira da Foz transfere Parque de Lazer de Lares para a Junta de Vila Verde. É um equipamento oferecido pela EDP que está praticamente concluído. Isto tem a ver com as compensações pela construção da central de ciclo combinado, que foi ali instalada em Vila Verde, mas aqui achei uma coisa muito curiosa, que é uma afirmação do Sr. Presidente da Junta, por um lado contente por ir receber o equipamento, mas por outro lado preocupado com os custos de manutenção do equipamento. Ora, aqui é que está de facto a pedra de toque da questão. É que não há nunca uma avaliação de sustentabilidade dos espaços públicos quando os projetos são delineados e desenhados. E não estou a falar deste em especial, estou a falar na generalidade dos espaços públicos. É que muitas vezes fazer o investimento e construí-los consegue-se e depois a sua manutenção torna-se mais difícil e tentarmos perceber qual a utilidade marginal daquele equipamento, quantas pessoas o frequentam, porque pode, naturalmente, ser um custo de serviço público mantê-lo ativo, desde que ele tenha um fim bastante útil. E isso muitas vezes é que não é avaliado, por isso eu achei piada, de facto, a afirmação do Presidente da Junta e a sua preocupação. João Pedrosa Russo, a manutenção por vezes fica mais cara do que a própria construção.
Pois fica seguramente, mas também traz benefícios, não é? Um hospital pode ser muito caro, manter um hospital a funcionar pode ser muito caro, mas traz benefícios, as pessoas ficam com mais saúde. Eu sei que não é, Mas isto é interessante, isto que a doutora Isabel disse, porque é para as pessoas terem consciência, nomeadamente autarcas, terem consciência que determinados benefícios têm custos e é preciso suportá-los. Mas o que eu aqui nesta notícia gostava de salientar era o seguinte, é que a população não gostou que um determinado terreno junto ao braço sul do Rio Mondego, entre Vila Verde e Lares, tivesse sido concessionado a uns proprietários para porem lá umas vaquinhas, muito embora as vacas sejam vacas especiais. E porquê? Porque gostavam de ter acesso direto ao rio. E isto, obviamente, não é da responsabilidade da autarquia, como não é da responsabilidade de quase nenhuma autarquia, com exceção de Lisboa ou talvez Porto, não é da responsabilidade de nenhuma autarquia, e isso é que é uma pena. É uma pena que nestes espaços, juntos ao domínio hídrico, haja duplicação de poderes entre as autarquias e o próprio Estado. É a altura disso acabar. O 25 de Abril já se fez há muito tempo, estas capelinhas nunca deveriam existir e é a altura de se acabar. Se por acaso a Câmara Municipal e a autarquia de Vila Verde entende que aquele espaço seria muito mais útil à população, para a população usufruir junto ao rio, acho que não havia necessidade nenhuma de concessionar a um proprietário por lá umas vaquinhas. Mas eles até muito simpaticamente disseram que o espaço continua a ficar acessível, só pedem para abrir e fechar a cancela. E tu levas lá as criancinhas, depois vem... estás a gozar, já vi. Vamos passar então... É óbvio que isto não faz sentido, ninguém leva para lá crianças. Para sábado, dia 11... tens que subir empresários madrugadores geram negócios de 600 mil euros a um grupo, o BNI, não é um banco, de empresários que se reúnem de madrugada para fazerem negócios entre si. Isabel Maranhã Cardoso, já conhece este movimento? Por acaso já conhecia e conheço uma pessoa que tem um restaurante aqui na Figueira e que faz parte deste grupo. E a ideia é interessante porque no fundo eles põem os seus conhecimentos numa rede, angariando clientes, serviços para as diferentes ramos de atividade que fazem parte, portanto, deste grupo. E acho isto interessante. Só não percebi muito bem se não era mais interessante fazer esta mostra no espaço da ACIF, até porque tinha outra projeção em termos de quem interessa este tipo de organização do que fazer ali naquele sítio, mas isto é apenas uma conjectura minha. João Pedrosa Russo, 600 mil euros em menos de um ano na Figueira da Foz não é negligenciável este número. Não é negligenciável, mas não sei se é de fazermos uma grande exaltação, porque não sabemos o tipo de empresa que está aqui em causa, não é? Porque às vezes 600 mil euros pode não ser nada, pode ser muito pouco. Mas não é isso que eu queria valorizar. Eu acho que este tipo de associações são sem dúvida positivas, geram uma entreajuda entre as pessoas até, e eu sei que o fazem, conheço alguns empresários que fazem parte deste grupo, portanto isto é positivo. A exposição que fizeram também é positiva, podia ser, e muito bem, como disse a doutora Isabel, integrada noutro espaço e noutras condições. Acho que os empresários, e não só os empresários, promovem demasiadas associações em vez de se unir. Se eles se unissem, podiam produzir muito mais, podiam ter uma muito melhor visibilidade, podiam ter muito melhores resultados, mas enfim, a Figueira é uma cidade complicada. Estes empresários, sem dúvida, que realizaram um trabalho que mostrou a Figueira da Foz, deu outra visibilidade à Figueira da Foz durante este fim de semana, de 10 a 12 de outubro. O atual dirigente, esta associação é muito recente, o anterior era o António Durão, agora é o Carlos Andrade, que é um profissional de seguros, que é o novo líder, é um homem dinâmico, com certeza que vai dinamizar esta associação e dar-lhe um valor mais acrescido. Mas enfim, é sem dúvida positivo. Sim, senhor, passemos então para segunda-feira, dia 13, que é hoje. Centro de Apoio ao Sem-Abrigo apoia centenas de pessoas na Figueira da Foz, a propósito de uma caminhada que realizou no sábado. Esta instituição tem tido um trabalho muito meritório, é apoiada pela Câmara Municipal no sentido em que funciona nas instalações da antiga PSP, na Rua dos Bombeiros Voluntários, e por outro lado eu também a conheço razoavelmente porque foi com ela que a Junta de Freguesia fez um protocolo, um contrato de programa para o fornecimento de Buarques, para o fornecimento das refeições
a transferência das refeições que eram feitas na Junta de Freguesia, na sede aqui de Na delegação. Na delegação de Nas São instalações Julião. de São Julião. Exatamente, nas instalações de São Julião, à falta de melhores condições, protocolou-se com esta, portanto, com esta organização, e são eles que estão a fazer esse tipo de apoio, de maneira que, de facto, é muito relevante este trabalho de voluntariado. Os apoios são poucos em tempo de crise, não é? Todos os apoios são poucos, a crise é de facto grande, há pessoas que vivem mal, e esta associação, que eu já conheço desde há algum tempo, tem feito um trabalho meritório, merece ajuda por parte da população, muito mais ajuda. Começou por apoiar sem-abrigos, o que não era muito comum fazer-se, portanto as pessoas podiam ir à sede desta associação, as pessoas, os sem-abrigo, podiam ir tomar banho, podiam ir vestir outras roupas, podiam, enfim, alimentar-se melhor, e por isso esta associação começou muitíssimo bem, progrediu, hoje já tem muitíssimo mais apoios, a caminhada foi uma forma de chamar a atenção, por isso esta é daquelas associações que nos dias de hoje merecem o nosso apoio. Não está agendada, mas também foi publicada no Diário As Beiras durante a semana esta notícia que vocês vão comentar. O Plano Estratégico de Desenvolvimento da Figueira da Foz foi aprovado na Assembleia Municipal com os votos do PS, da CDU e também do Bloco de Esquerda. Votou contra a coligação Somos Figueira. Vocês leram o plano na íntegra ou integram-se naquele grupo de 99,9% que não leu na íntegra, segundo o deputado municipal Pereira da Costa? Eu estou como aqueles sites que dizem em construção, eu estou em leitura. Não, mas posso comentar, é assim. Não me parece do COLI, enfim, que haja um nível de ambição que eu gostava de ter para a minha cidade. No entanto, e já o disse aqui, é muito importante, depois de uma tentativa de construir uma Agenda Local 21, em que foram escutados os diferentes atores, portanto, deste Conselho, acerca daquilo que pretendiam ver ou como é que ambicionavam ver o seu território, o desenvolvimento do seu próprio território, acho que foi muito importante o trabalho de sintetizar parte desses trabalhos que andavam dispersos e construir um plano estratégico. O que eu acho é que, sendo um documento que tem que ser dinâmico, ele pode levar, digamos que, improvements e outro tipo de considerações, de forma a estar construído, enfim, ser mais robusto. Não o acho também particularmente ambicioso. De qualquer das formas, é um caderno de encargos. Pode ser um guião de orientação, um tableau de bord para onde é que devemos ir, pese embora não consignando eventualmente outro tipo de orientações estratégicas, pelo menos sintetizou-se, está aí o estado da arte, e eu penso que pode vir a ser melhorado. E o que é que João Pedrosa Russo diz a este plano estratégico, que a oposição Somos Figueira diz que de estratégico não tem nada? Ora bem, eu acho o seguinte, eu também estou a lê-lo, no entanto já fui à parte final, ou seja, às conclusões de cada eixo estratégico, isso já as li, e algumas até li mais do que uma vez. Mas o que eu queria aqui salientar, porque o programa não permite que a gente fale sobre planos estratégicos, mas podemos fazer um programa só para isto, é o seguinte, eu acho que compete à classe política, eu não gosto muito de dizer política, mas compete aos nossos governantes, aos membros da Assembleia Municipal, aos membros da Câmara Municipal e de todas as autarquias que estão envolvidas neste projeto, que é a execução de um plano estratégico, por forma a que ele seja aprovado e que seja depois implementado no terreno, importa explicar devidamente. E por isso, quando eu digo explicar, é dizer concretamente o que é que se deve ou não deve fazer. Por outro lado, à oposição, no meu entender, compete dizer que determinados eixos estratégicos estão mal estudados, que a opção não deveria ser aquela concretamente, mas devia ser outra, e dizer concretamente. Não basta dizer que o documento é deplorável. Eu não aceito este tipo de política, muito embora compreendo que se faça. Mas é por causa deste tipo de questões que muitas pessoas se afastam da política. Ou seja, importa fazer a pedagogia correta disto, explicando o documento ponto por ponto, porque eu não aceito, por exemplo, em relação a este eixo estratégico, mobilidade e transportes, eu não tive nada a ver com a execução disto. Mobilidade e transportes diz o seguinte: há que melhorar o espaço público pedonal,
Há que construir variantes entre determinadas estradas. Há que proceder a uma melhoria e à construção de ciclovias. Há que promover áreas cobertas e fechadas para o estacionamento de longa duração. Quanto ao tecido empresarial, diz que é preciso melhorar e requalificar o parque industrial. É preciso ampliar o parque industrial para sul. É preciso criar uma plataforma logística que sirva ao Porto. É preciso promover a extensão da linha ferroviária, que está, como sabemos, na zona das celuloses, para o Porto. É preciso criar a zona industrial do Pincho. Para a margem sul. Para a margem sul, claro. Do Porto, da margem sul. É preciso criar a zona industrial do Pincho. É preciso desenvolver uma estratégia de marketing em relação ao parque industrial. Eu pergunto, será que isto não é estratégico? Será que isto não é concreto? Porque é que a culpa é de ambas as partes, é da oposição e é do poder. O poder porque não sabe defender aquilo que tem, porque parte do princípio que aquilo que tem está certo e não discute mais. A oposição porque entende que deve dizer mal e não diz porquê. Ou seja, a maior parte da oposição e do poder na Figueira da Foz é manicaísta e isso é profundamente negativo. Vamos concluir então este debate e agora partimos para esta análise. Partimos então para os assuntos que trouxeram para esta edição do Aqui Entre Nós, que está mesmo a chegar ao fim. Começo eu? Sim, sim. Então é assim, esta semana chamou-me a atenção um assunto que tem a ver com o espaço do cidadão. O Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, foi a Coimbra, numa cerimónia na CIM, protocolar com todos os concelhos que fazem parte da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, portanto, estes espaços do cidadão. E achei interessante porque, além do tema dizer espaços do cidadão sem unanimidade, no dia anterior, o Presidente da Câmara de Coimbra manifesta-se, portanto, contra este protocolo e recusa-se, portanto, a que a Câmara de Coimbra seja a sua signatária, mas, para mim, mais importante é que, enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios, em que vincula, portanto, no fundo, a ideia de uma Associação de Municípios, ele está absolutamente contra este espaço cidadão. Eu até percebo que muitos destes protocolos não têm a ver com a bondade da desmaterialização, do que é que vai acontecer, porque nós já temos nos municípios os PACs, os postos de atendimento, que já desburocratizam, muita desta situação. Agora, o que acho é que há aqui uma falta de passo acertado entre a opinião da Associação Nacional de Municípios, a comunidade intermunicipal em que todos, portanto, foram signatários deste protocolo, exceto a Câmara de Coimbra e Oliveira do Hospital, porque não estava presente, mas que o vai assinar, e uma crítica que, de facto, o Presidente da Associação Nacional de Municípios faz, e que essa eu consigo compreender, que é mais uma vez o Estado a empurrar determinadas competências que trazem naturalmente custos acrescidos para as autarquias, sem a transferência das respectivas, até porque normalmente estes balcão único, postos de atendimento ao cidadão, fomentados por a AMA, têm sempre ali, de facto, umas empresas associadas a nível da sociedade da informação para a desmaterialização que obriga a custos elevados aos municípios. Eu queria apenas salientar que, será que não pensam que isto para o cidadão, apesar de tudo, é bom? Fica a pergunta no ar. João Pedrosa Russo, qual é o assunto? O assunto, olha, eu queria felicitar um jovem e ao mesmo tempo felicito a Câmara Municipal por se ter lembrado que o Emanuel Rodrigues, um jovem ali do Alqueidão, que começou a fazer teatro nas jornadas de teatro amador há alguns anos atrás e que recentemente, que é licenciado, mas que adora teatro e faz teatro, que tem estado na República Checa exatamente a fazer teatro, aproveitou a Bienal Criativa, que acabou recentemente, e apresentou um espetáculo de teatro encenado por si. Emanuel Rodrigues é um jovem promissor na arte do teatro, é um jovem que tem dignificado a Figueira da Foz, nomeadamente na República Checa e também a Itália,
Itália, onde também fez teatro, e tenho a certeza absoluta que o futuro dele será promissor na arte do teatro. Se tudo assim ocorrer e se o edifício onde funcionam atualmente os bombeiros municipais, se for um dia o Teatro Municipal, a Figueira, de facto, vai ter um futuro grandioso no teatro. Nós regressaremos a este palco na próxima semana para mais uma análise às notícias que foram destaque no Diário As Beiras, aqui entre nós, com João Pedrosa Russo e Isabel Maranha Cardoso, na Figueira TV.